Ok, queridos alunos aí da turma de farmacobotânica, estou de volta, tá bom? Me desculpem aí, tive que parar o primeiro vídeo, rapaz. Se eu contar pra vocês o que aconteceu, vocês não vão acreditar, mas eu vou contar assim mesmo. Rapaz, no meio da explicação aqui, eu tive uma cólica renal, tive que ser levado às pressas pro hospital. E, e aí fiquei lá um tempo tomando soro, uma crise de dor nos rins e umas pedrinhas que eu crio umas pedrinhas, sabe, no meu rim. E aí de repente elas resolvem se mexer e acaba doendo um pouquinho. Mas graças a Deus já passou bastante a dor, já tá bem tranquilo, já tô em casa, graças a Deus. E aí terminando de gravar o material aqui pra vocês, tá bom? Dessa semana. Então vamos só voltar aqui nesse slide, só pra gente fechar o raciocínio. Quando eu estava explicando esse slide aqui, eu já não estava enxergando mais nada, de tanta dor, né, que eu estava sentindo. E se eu falei alguma bobagem, vocês me perdoem aí, tá bom? Então, pessoal, aqui é só um exemplo, né, de taxonomia, onde você tem duas plantas com nomes científicos diferentes. Olha lá, ó. O Cymbopogon citratus e a Lipia alba, né? São duas plantas muito comuns, né, na medicina popular, que podem ter diferentes tipos de nome dependendo da região. Capim santo, capim cidrão, capim cidreira, cidreira. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: o nome científico é importante e o nome popular também é importante. Olha lá, ó. Cymbopogon citratus. Nome científico, duas palavras escritas em latim. Regra geral: a primeira palavra sempre com inicial maiúscula, a segunda palavra sempre com inicial minúscula. Maiúscula, tá vendo aqui? Lípia, minúscula. E as duas palavras, percebam que elas estão em itálico. Se fosse escrito à mão, seria em você teria que sublinhar. Se fosse no computador, você poderia negritar, né? Então o nome científico tem regras, é o que Linneu chamava na sua época de sistema de nomenclatura binominal, né? Então é importante saber disso, tá, pessoal? Toda pessoa que vai trabalhar com classificação, identificação, né, taxonomia, ele tem que conhecer o nome científico da espécie de planta que ele está trabalhando, tá? E o porquê daquele nome, da onde ele veio, quem deu aquele nome, né? Quem sabe um de vocês aí, trabalhando aí na medicina popular, na pesquisa científica com plantas medicinais, consiga descobrir um novo princípio ativo, uma nova planta, né? Isso traz muito prestígio, muito status, principalmente quando você está vinculado a alguma universidade, fazendo projeto, fazendo pesquisa, publicando trabalhos. Isso agrega valor ao seu currículo aí, tá bom? A nomenclatura binominal de Linneu, né? Ela foi escrita por von Karl Linné, ou Linneu. Os nomes tinham que ser duplos, duas palavras no mínimo, e escritas em latim. A primeira maiúscula e a segunda minúscula. A primeira palavra era chamada de gênero, a segunda de espécie, e deveria ser destacada em itálico ou negrito ou sublinhado, como eu falei no slide anterior, tá joia? Olha lá, ó. Theobroma grandiflorum, é o nosso querido cupuaçu, Theobroma grandiflorum, né? O nosso, né, o famoso cupuaçu. Olha aqui, ó, Theobroma, letra maiúscula no início, representa a categoria de gênero, categoria taxonômica de gênero. Grandiflorum, letra minúscula, categoria taxonômica de espécie. Mas se eu perguntasse para vocês, qual é o nome da espécie do cupuaçu? Aí você tem que falar o nome todo, né? Theobroma grandiflorum, tá? Qual é o nome que representa a espécie? Grandiflorum, né? Muitos autores chamam esse segundo nome aqui de epíteto específico. Epíteto específico.
né? Então, para muitos autores, a nomenclatura seria essa, tá? Professor, vou ter que decorar nome científico agora? Claro que não, né, galera? Então isso é só para você se situar, você vê uma palavra diferente, um nome diferente por aí, vai ler um livro, vai ler uma reportagem, vai ler um artigo, então você já sabe do que se trata, tá joia? Aqui são outros exemplos, né? Musa paradisíaca, né? Musa acuminata, que é o caso da banana maçã. Musa paradisíaca, banana da terra. Percebo que o gênero é o mesmo, ó, musa, porque são, né, são vegetais muito parecidos, né, são bananas, mas como tem um DNA diferente, eles têm espécies diferentes, ó, acuminata paradisíaca, tá? Então eles têm o mesmo gênero, porém espécies diferentes. Fácil, né? Tranquilo. Isso aqui são outros exemplos de nomenclatura binominal, né? Abelha, Apis mellifera, leão, Panthera leo, girafa, camelopardis, urubu-rei, Sarcoramphus, né? Papa e assim por diante. São alguns exemplos que nós temos aí na natureza, tá? De plantas, olha lá, abacateiro, Pérsia americana, abacaxi, ananas comosos, alho, Allium sativum, bananeira, musa paradisíaca, hortelã, menta piperita e assim vai. Bom, de um modo geral, existe uma sistematização de meios com o intuito de se aplicar nomes e classificar plantas. Este mecanismo segue alguns passos. Então, para eu classificar, categorizar, colocar em grupos, eu preciso seguir passos importantes. Então, o primeiro passo, coleta do material. E ao coletar o material, eu tenho que descrever o local, viu, galera? Nunca esqueçam disso. Eu tenho que descrever o local. Né? Onde foi coletado? Coordenadas geográficas. Quem coletou? O horário do dia. Quais as características do ambiente? O relevo, a temperatura, né? Veja que todos os dados são relevantes. Será que todos os anos, daqui 10, 15, 20 anos, essa planta vai estar lá no mesmo lugar? Né? Será que no mesmo lugar onde eu coletei determinada planta, daqui 20 anos, vai ter aquela planta ali? Eu não sei. Mas se um pesquisador quiser voltar no mesmo lugar, ele pode voltar? Pode. Por quê? Porque você coletou e registrou os dados. Herborização. Herborização é a preparação da planta para estudo, né? No laboratório e para futuros estudos, que é o que a gente chama de, geralmente é chamado de exicata, né? Você vai preparar uma exicata, que é a desidratação de partes daquela planta, né? Geralmente com o máximo de detalhes, com partes da raiz, do caule, das folhas, das flores, né? Para quê? Você coloca a planta esticada dentro de um jornal, né? E deixa secar, prensada, ela coloca um papelão dos dois lados, uma folha de papelão dos dois lados, e deixa ali secar por um tempo, tá? E aí você, essa planta, ela vai desidratando lentamente com a ajuda do jornal, e aí você mantém as estruturas morfológicas principais da planta para futuros estudos. Existem plantas herborizadas, preparadas, que já datam aí de 50 anos atrás. Você vai em alguns laboratórios, alguns herbários, né? Local onde se guarda esse tipo de preparo é um herbário, tá? A planta foi então herborizada, você vai identificar. Ou seja, você vai, né, observar as características daquela planta e verificar se já existem plantas semelhantes, identificadas, catalogadas. Né? Se já existe, então você vai descrever, né? Você vai estudar tudo que você puder sobre essa planta que você acaba de coletar. Então isso é um processo sistemático. Professor, e se eu não fizer nada disso, só olhar a planta lá de qualquer jeito e tal? Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas um trabalho científico, ele leva em consideração princípios, ou seja, a sistematização. Tá? Então, todo trabalho científico depende de processos.
Os processos são etapas. E se você pula as etapas, elas não são aceitas depois numa banca examinadora, por exemplo. Tá joia? Muito bem, galera, olha só. Então, finalizamos aí essa aulinha de hoje, uma aulinha bem curta, bem rápida, tá? Eu espero que essas informações ajudem a todos vocês. Agradeço aí a atenção, a compreensão de todos nesse momento difícil de pandemia, né? Onde todos estão obrigados aí a passar mais tempo em casa. Aqueles que precisam trabalhar, se cuidem, né? Tenham consciência, se protejam, tá? E o que o professor Ricardo puder fazer para ajudar, para estar dando força aí para vocês, né? Nas atividades, nas tarefas, eu estou à disposição, tá ok? Então, vou mandar para vocês, né? Hoje também a tarefa, né? Nós vamos ter esse primeiro momento, esses 2 videozinhos, e a atividade, como sempre eu faço na segunda-feira, tá joia? Muito obrigado, Deus abençoe a semana de vocês, tudo de bom. Um abraço, tchau, tchau.